Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Estamos chegando com mais um devocional importante e precioso para a sua vida. Que o Espírito de Deus te conduza a entender e a interpretar de forma correta o que nós estaremos ministrando neste dia. O nosso tema hoje é um tema importante e estaremos falando sobre estratégias contra o contra-ataque de Satanás. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal, e somos um ministério que trabalha com libertação em profundidade, a libertação de alto nível e também com a cura das feridas emocionais. Feridas como feridas do abandono, feridas da rejeição, feridas da humilhação, da injustiça, feridas do luto e etc. Ok? Então eu tenho um texto aqui para nós iniciarmos o nosso devocional. Quero utilizar esse texto como base em Mateus capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 11, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos o serviram. Aleluia! Que texto poderoso, né? Esse texto que eu acabei de ler para vocês. Meus queridos, então o nosso tema hoje é estratégias contra o contra-ataque de Satanás. De onde vem o contra-ataque? Queridos, Satanás ele utilizará as áreas de fragilidade da nossa alma. O contra-ataque virá por uma área que afeta, que mexe, assusta, amedronta. Nunca por uma área que você esteja plenamente curado. Satanás virá para afrontar, dizendo que nada do que lhe aconteceu na libertação ou na imersão realmente vai permanecer em você. Foi assim com Jesus quando saiu ao encontro de 40 dias com Deus no deserto. Satanás veio afrontá-lo. Suas áreas de fragilidade podem ser brigas, álcool, drogas, amigos mundanos, prostituição, brincadeiras sujas, adultério, insubmissão, grosseria, namoro ilícito, família e etc. Amados, Satanás fará tudo para afetar a sua comunhão com Deus, para promover o desânimo. Este é o alvo do inimigo. O nosso desespero, que o desânimo venha. O diabo tem estratégias definidas para destruir sua vida. Estas estratégias são fraudulentas e sujas. Como então neutralizar o contra-ataque? Lembre-se, se você está num contra-ataque, é porque antes você atacou. Você não atacou sozinho. Jesus estava com você. Ele, Jesus, estava com você na libertação e na imersão.
e estará para sempre com você. Jesus é vencedor, está à sua frente. Agora, para Satanás lhe vencer, terá que vencer Jesus. Como isso não é possível, Jesus já o venceu e você está seguro. Assegure-se da sua vitória. Venha o que vier, você é vencedor. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Tenha a linguagem de Jesus na sua boca durante o contra-ataque. Você é uma nova criatura. Não deve responder da forma que fazia antes. Você precisa agir como Jesus agiria na situação que está enfrentando. Aprenda a calar na maioria das vezes. Não agrida, não discuta, não murmure. Cuide da sua língua, como está em Tiago 3, versículo 1 ao 12. Creia na grande obra que Jesus fez e fará, e ainda está fazendo na sua vida. Está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 16. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o escudo para apagar os dardos inflamados de Satanás contra você. Dardos são lanças no mundo físico, no espiritual, são ingerências na mente, nas emoções ou mesmo no corpo. São situações ou pensamentos que Satanás lança para que caiamos na armadilha dele. Amados, a fé na palavra de Deus, o agir e o falar direcionado pelo Espírito Santo farão com que você envergonhe o inimigo e ele terá que desistir de você. Quando você for agredido, aprenda a agir no Espírito. Se alguém vier a você com pedras, vá com amor, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23. Não lute contra as pessoas, lute contra Satanás e seus demônios. Está escrito na palavra de Deus em Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra Satanás e seus agentes. Por isso, ore, busque a Deus, peça conselhos ao seu discipulador, ao seu líder. Não vá pela sua própria carne, pelo seu próprio desejo. Agora você é uma nova criatura, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diga o seguinte: eu sou uma nova criatura e é assim que eu vou viver. Como conservar, então, a libertação e a cura interior? Primeiro, revestindo-se de toda a armadura de Deus, como está em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Segundo, confessando a bênção. Declarações negativas caracterizam a influência demoníaca. Confissão positiva é fé expressada. Confesse aquilo que a palavra de Deus diz. Qualquer outra declaração abrirá a porta ao inimigo. Agora, terceiro, permanecendo nas Escrituras, como está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Também na epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, está escrito: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora, quarto, crucificando a carne. Lucas, capítulo 9, versículo 23, está escrito: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse. Agora, quinto, desenvolvendo uma vida de louvor e de oração contínua. Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz:
Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz assim: orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E sexto, mantendo uma vida de comunhão e um ministério espiritual, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 14. Também, queridos, precisamos estar entregando-se por completo a Cristo. E, por fim, fechando as janelas da alma. Quais são as janelas? São as seguintes: os olhos, ouvidos, o tato, o olfato e o paladar. Porque são por essas janelas que Satanás tem acesso à nossa vida, à nossa alma, o nosso espírito e corpo. Toda bênção ou maldição só chega a nós se abrirmos uma dessas janelas. Então, fique atento. Amados, quais são então as áreas de contra-ataque? Como posso deter Satanás? Vamos entender como deter Satanás? Tem textos que você vai ler em casa em Êxodo capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14, Tiago 4:4. Também lá em Marcos capítulo 3, versículo 27 e Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Amados, depois que o povo de Israel tinha saído do Egito, Faraó armou o contra-ataque, como está lá em Êxodo 14. Satanás quer fazer o mesmo. Jesus nos tomou das mãos de Satanás, mas o inimigo quer nos pegar de volta para sermos seus escravos. Ao declarar sua libertação, o diabo vai querer agir. Amados, Satanás não é o Senhor do universo. Ele não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Jesus nos deu toda a autoridade para determos o maligno e destruirmos as obras de Satanás, como está em Lucas capítulo 10, versículo 19. Então, quais são as áreas de contra-ataque? Primeiro, amigos do passado, como está em Tiago capítulo 4, versículo 4. Eles virão para o persuadir na fé. Ah, você é doido. Ah, você vai virar mulher de pastor. Ah, você acredita neste negócio de libertação? Ou então nós sentimos a perda deles. Vão nos criticar com gozações quando eles sentirem isso. Virão fazer observações sobre a sua fé e também a sua vida. Trarão novas propostas para tentar nos impedir de prosseguir firmes na fé. Fique atento, vigie. O que fazer? Resistir firme para não perder a comunhão com Deus. Procurar lembrar dos ensinamentos recebidos e também do processo que você passou, até que esteja firmado. Talvez precise mudar de hábitos, ter novos amigos, fugir do homem mau, o homem carnal. Por quê? Com ele, o nível de conversa não é boa e as más conversações corrompem os bons costumes, como está em 1 Coríntios 15, 33. Não voltar a se aliançar com os incrédulos, como está em Salmo 1, versículo 1. Evite saídas com seus antigos amigos, se você sabe que eles vão lhe chamar para o caminho mau. Evite rodinhas de piadas, pois estas sempre tendem a pornofonias, que são palavrões ou palavras obscenas, e eles certamente escarnecerão da sua decisão por Cristo, da sua decisão de andar na presença de Yahvé. Saber que Deus dará estratégia é necessário. O discipulador lhe ajudará nesse processo e o Senhor lhe dará novas estratégias para ganhar seus amigos para Jesus, mas não volte para o mundo. Segundo, alguém da sua família. Satanás pode tentar usar alguém da sua família para desanimá-lo. Por que da família? Porque a ferida feita por uma pessoa que amamos dói muito mais. Temos que rejeitar toda ideia que vem contra a nossa fé. As pessoas de dentro de casa serão ganhas por você, como está em Atos 16, 31. Ou então, desde a libertação, Satanás armou ciladas e jogou setas para que quando você voltasse da libertação, da imersão, encontrasse na família pessoas frias, desacreditando de você. Satanás vai querer que você desista e para tal
usará diversos argumentos. Você vai conquistar cada membro da sua família através da oração. Diga: a minha família não ficará nas mãos do inimigo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Na saúde, como está em Êxodo capítulo 23, versículo 25, parte B. O diabo, ele vai querer mexer em sua saúde. Lembre ao inimigo que Isaías 53 é uma verdade. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não caia nessa cilada. Quarto, finanças. Seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor o colocará, como está em Isaías 1:9 e Lucas 16:10. Também, amados, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, como está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. E é visível a bênção para os fiéis. Então, as brechas são fechadas, então vão aparecendo coisas novas para abençoar sua vida, como está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ou então, uma outra área é o ataque na mente e na alma. O tempo todo você poderá sentir a vontade de questionar, dizendo: será que isto é verdade? Estou mesmo no lugar certo? Será que esse processo de libertação funciona? A nossa mente é um campo de batalha e o diabo nos ataca. Rejeite todo o pensamento do inimigo, em nome de Jesus. Recebamos a mente de Jesus Cristo. Por isso, ele vai transformá-la, tirar todo o lixo do diabo que está na sua mente, como está em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Diga: fora os padrões do mundo, eu sou de Deus. A mente, queridos, renovada, transforma o mundo, como está aqui em Romanos 12. Nossa mente é dominada pelo que nós ouvimos, vemos, lemos e sentimos. Você gastou muito tempo da sua vida se expondo ao que não era de Deus. Agora terá que trabalhar sua mente pela palavra. Gaste tempo lendo a Bíblia, orando, jejuando, até que a sua mente esteja limpa e cheia de Deus. Como deter Satanás? Vamos lá. Primeiro, amarrando as forças das trevas, como está em Marcos 3:27 e Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Prender as forças demoníacas é um ensino de Jesus. Ele nos ensinou que quando um valente guarda a sua casa, se faz necessário que um mais valente venha e o amarre para que sua casa seja saqueada, como está lá em Lucas capítulo 11, do versículo 21 ao 22. Amados, Satanás, ele se acha valente, mas há um povo autorizado a pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, como está em Lucas 10:19. Nós somos este povo com autoridade para manietar, prender e amarrar o diabo. Segundo, usando a autoridade dada por Deus. A Bíblia diz que Deus nos dá o cetro de autoridade. Domine o inimigo, não seja dominado por ele, como está em Lucas 10, 17 e 19. Declare o seguinte: eu tenho a promessa, o inimigo não me toca, como está em 1 João capítulo 5, versículo 18, parte B. Terceiro, evitando as brechas. Porque o inimigo toca em alguns de nós? Devido às brechas, as portas, as legalidades abertas para a sua atuação. Agora, como são abertas essas portas? Primeiro, pecado, desobediência deliberada, medo. O amor lança fora o medo, como está em 1 João 4,18. E desconfiança, falta de fé, colocar em suspeito o caráter de Deus, como está em 1 João 5,10. E incredulidade, não creio que Deus fará, como está em Romanos 8,31. Queridos, quando abrimos precedentes, deixamos a carne em operação. Quarto, conhecendo agora os inimigos. O mundo que se vence com oração, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 8. A carne se vence com jejum, Mateus capítulo 17, versículo 21. O diabo que se vence pela palavra, como está em Mateus 22, 29. Quinto, como guerrear contra Satanás? Primeiro, pelo poder do sangue de Jesus. E segundo, pelo poder do nome de Jesus, como está em Marcos 16, 17.
revestindo-se também de toda a armadura de Deus, como está em Efésios 6, 10, 18, ok? Fechando as portas, como eu devo fechar as portas? Se as portas forem fechadas, a vitória estará instalada, como está em Efésios capítulo 4, versículo 27. Hoje precisamos fechar as portas do medo, da insegurança, da incredulidade, como está em 2 Timóteo 1, 7. O contra-ataque vem do adversário e ele não brinca, não se pode vacilar. Satanás é o nosso adversário declarado. Temos a certeza que o poder de Jesus Cristo em nós é maior do que qualquer força inimiga, mas não podemos esquecer que estamos em batalha espiritual, como está em 1 João capítulo 4, versículo 4. Agora, como vencer o contra-ataque? Vamos lá. Primeiro, saiba quem você é. Diga, eu vou vencer porque eu sei quem Deus é. E eu sei quem sou em Cristo. Sou mais que vencedor, como está em Romanos 8, 37. E maior é o Senhor que vive em mim do que o diabo que está no mundo. A autoridade que está em mim, dá-me autoridade sobre principados, como está em Lucas capítulo 10, versículo 19. Segundo, conheça o plano da cruz. Sei qual é e quanto vale o plano da cruz. Terceiro, não baixe a guarda, esteja alerta o tempo todo, vigie. Retenha a confissão da esperança. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, como está em Hebreus 10, 23. E por último, feche as portas para o pecado. Anule os argumentos e a condenação do inimigo contra você. Não deis lugar ao diabo, como está em Efésios 4, 27. Agora, amados, como conservar a vitória? Confessando a palavra, retendo a confissão da fé e da esperança. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. E em todas as coisas sou mais do que vencedor, como está em Romanos 8,37. E minhas necessidades são cumpridas segundo as riquezas de Cristo, como está em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Também vencemos pelas pisaduras de Jesus. Eu fui sarado e eu vencerei, como está em Isaías capítulo 53, versículo 5. Diga, Jesus me deu toda a autoridade contra Satanás e todos os demônios. Eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, como os demônios agem? Amados, os demônios trabalham com as emoções. Eles procuram plantar ou despertar desejos maus que se escondem no coração. A tentação. O sucesso dos demônios está em suscitar nas pessoas desejos maus. Então, amados, os demônios agem no indivíduo até que ele sinta uma compulsão de realizar os maus desejos, que são expressões dos sentimentos, tá? Os sentimentos depravados dos próprios demônios por intermédio de pessoas manipuladas à opressão, ok? Então, como os demônios agem? Pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4 ao 8 e João 8,34. Queridos, o pecado dá ação legal para a ação demoníaca. Todas as ações que eu vou estar falando agora são tipo de influências que o inimigo se utiliza para conduzir o homem a pecar. Engodo, amados, é a sedução. Como está em 2 Pedro 2, 14 até o 18. Ele age no corpo. Tá? A sedução ou engodo desperta os instintos da carne, potencializando os desejos e paixões carnais. E também na raiz de amargura, que é a manipulação, como está em Hebreus 12, 15. Ele age na alma. Não sou a raiz de amargura, mas outros sentimentos encontrados em Gálatas 5, como as obras da carne, são combustíveis para que a nossa alma venha a ser destruída. Uma outra forma que os demônios influenciam são os sofismas, altivez e fortaleza, que é a indução. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, ele age no espírito. Aquilo que a pessoa permite penetrar em seus pensamentos ditará, por fim,
suas ações, atitudes e crenças. Cada vez que uma palavra de Satanás é absorvida por nós e passamos a alimentá-la, mais a nossa comunhão com Deus vai sendo roubada, ok? Uma outra forma de influência é as fantasias. A fantasia fala da insatisfação com a vida que Deus nos tem dado. Ela nos leva ao mundo irreal. Essas fantasias, com frequência, nos conduzem ao pecado. E vícios. Quando possível, os demônios farão com que a pessoa se torne escrava de substâncias viciosas, pelas quais o desejo humano é induzido a um estado de controle e dominação por forças externas. Demônios, né? Sexo ilícito e laço de alma, como está em Êxodo capítulo 34, versículo 12, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 16 ao 20. Um laço de alma é como uma teia que une duas almas. Pode trazer tremendas bênçãos em um relacionamento saudável, mas também tremendos estragos quando envolve uma pessoa errada. Então, um dos laços de alma mais importantes é o do relacionamento conjugal. Deus criou o ato sexual para ser a união de um ser inteiro com outro. As pessoas que criaram laços de alma com muitas pessoas em relacionamentos promíscuos tiveram suas almas fragmentadas e dispersas entre seus parceiros sexuais. São incapazes de se entregar plenamente aos seus companheiros, pois seus pensamentos e emoções são continuamente atraídos para seus antigos amantes, a qual a alma está ligada. As pessoas também enfrentam problemas sexuais e de comunicação com seu cônjuge, tá? Aliança com demônios, objetos subliminares, doutrinas falsas e por aí vai, devido a um laço de alma. Então, o crente pode ficar endemoniado? O cristão pode dar lugar a um espírito diferente que seja contrário ao Espírito Santo? Pode. Se abre brecha ou legalidade, com certeza essas autoridades das trevas voltarão, ok? E vão exercer influência sobre sua vítima. Que Deus te abençoe poderosamente, que você receba esse devocional e que você medite, que você passe a vigiar, evite brechas, use a autoridade dada por Deus, conheça, né, como vencer essas batalhas, como deter Satanás, vigie, tá, na sua mente, os ataques na mente, na alma, e seja uma pessoa prudente e vigilante. Que o Senhor possa te levar ao nível de conhecimento, ao nível de vigilância, que você possa crescer em Cristo Jesus com esta palavra. Estamos concluindo o nosso devocional. Quero dizer para você que os demônios utilizam feridas para oprimir. As feridas que abrem brechas para a atuação dos demônios se iniciam com pessoas que estão ao seu lado, ou seja, pessoas mais próximas de você. Trazem aquelas sequelas que podem ser derivadas de brigas entre pais e filhos, maridos e mulheres, devido a traições, separações, filhos bastardos, principalmente sobre os que não conhecem os pais, agressões de professores, palavras de maldições de líderes de igreja. Tudo isso tem gerado dores e separações, tanto no relacionamento familiar como na vida espiritual na igreja. O escritor aos Hebreus tinha conhecimento dos graves problemas que feridas emocionais podem trazer às vítimas desse tipo de enfermidade. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías capítulo 54, versículo de número 17. Creia no poder do nome de Jesus. Creia no poder do sangue de Jesus. E aqui
eu vou ficando com o nosso devocional, que eu entendo que esse devocional vai te ajudar muito contra as estratégias e ataques de Satanás. Se você já está inscrito em nosso canal, muito obrigado. Se não, se inscreva. Aqui embaixo tem o botão se inscrever. E após você estar inscrito, ative os sininhos para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante para você. E também eu quero te pedir para que você esteja conosco nas nossas redes sociais. No Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No TikTok, você vai colocar ministériopleno.news. E no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. Que o Senhor te abençoe neste dia de forma preciosa, e eu deixo o meu abraço e um cheiro no coração. O Senhor te abençoe. Por todas as vezes que você me abraçou, por cada lágrima que você enxugou, por todas as vezes que me socorreu, cada detalhe que percebeu, por todas as vezes que me pôs no teu colo, por cada vez que aquietou minha alma, por todas as vezes que você me lembrou que nem a morte nem a vida podem me separar do teu amor. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado.